Oi pessoal, eu sou a Marcela e hoje vou dar continuidade à aula de Java básico para vocês. Bom, os tópicos da aula. A gente vai falar sobre métodos, escopos, documentação, terminal e argumentos, estruturas condicionais, estruturas de repetição, de exceções e manipulação de matrizes. Bom, um método. O que é um método? É um bloco de código que só é executado quando chamado, ou seja, ele é uma etapa do seu código. Como funciona? A passagem de dados para os métodos é dada a partir dos parâmetros, e pode ser que seja gerado um retorno. Eles são vistos como subrotinas dentro das classes. Bom, eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui, imagine que você está cozinhando um bolo, e para cozinhá-lo precisamos fazer alguns processos, certo? Então, pode ser dividido em várias etapas, ou seja, vários métodos. Por exemplo, aqui a gente precisa coletar os ingredientes. Vamos pegar o trigo, que a gente vai fazer o nosso bolo. Após isso, a gente vai misturar os ingredientes. A gente mistura aqui no caldeirão e depois disso a gente vai precisar assar o bolo, certo? Ok. E o que assar o bolo vai retornar pra gente? O nosso bolo, aqui. Então, nosso bolo está pronto depois de fazer essas etapas, ou seja, esses métodos. Bom, agora voltando aqui para o slide, a gente viu que um método é um bloco de código que realiza uma tarefa específica, que pode ter entradas, que são os parâmetros, como os ingredientes, e pode ter uma saída, que é o retorno, como o retorno que ele deu pra gente ali no Mine, que foi o bolo finalizado. A gente pode perceber que métodos são muito parecidos com funções, mas não existem funções em Java. Isso porque todas as funções são realmente métodos. Isso ocorre porque Java é uma linguagem de programação orientada a objetos, o que significa que tudo em Java pertence a uma classe. Então, dito isso, quando falamos sobre funções em Java, estamos realmente nos referindo a métodos. Não se engane, não existe função em Java, apenas método. Bom, aqui tem um exemplo de método em código e uma coisa muito importante, vocês podem observar que aqui a gente separa as palavras por letras minúsculas e maiúsculas. Misturar ingrediente, o I está em maiúsculo. Isso é a nossa regra Camel Case. A gente obedece essa regra. Vamos analisar esse código. No método misturar ingredientes, ele vai pegar os parâmetros, que são os ingredientes que a gente declarou aqui em cima, que é leite, milho, farinha e ovos, e vai misturar. Com isso, vocês podem ver o retorno aqui. Ele vai retornar pra gente uma massa, a mistura desses ingredientes. No método de baixo, vocês vão ver que é o assar bolo. Ele vai pegar o nosso argumento de misturar ingredientes, que é nosso misturando, e vai assar o nosso bolo, retornando pra gente, está assando. Reforçando, funções são métodos, porém, é apenas uma diferença de termologia baseada na estrutura de linguagem de programação. Agora vamos falar sobre a estrutura de um método, que são as etapas para construí-lo. O método é composto por modificadores, retorno, nome do método, parâmetros e o bloco de código. Bom, pessoal, os parâmetros são valores recebidos e que dizem respeito àquilo que um método utilizará no processamento de alguma informação. Pois bem, é uma forma estruturada de trabalho e uma maneira segura de processar as informações. E assim, evitamos o uso de variáveis globais dentro da nossa classe, porque, de fato, um parâmetro é uma variável, porém acessada somente naquele método onde ela foi declarada. Ou seja, métodos recebem parâmetros e, quando invocados, eles recebem argumentos. Quando a gente declara um método, a gente vai passar parâmetros, e isso a gente já está definido que aquilo ali vai ser um método. Mas depois de invocarmos o nosso método, a gente vai passar argumentos para ele. Bom, pessoal, aqui nós temos uma classe pública de nome main, e dentro dessa classe temos que nosso método main será invocado. Então, pessoal, o que a gente vai fazer aqui é declarar uma outra classe. Porém, essa classe não vai ser uma classe pública, porque só pode existir uma classe pública no nosso código. Até porque todo arquivo Java só pode ter uma classe pública, tá bom? E desse jeito a gente pode ter mais de uma classe definida do nosso arquivo. Porém, somente uma dessas classes pode ser pública. Bom, vamos criar uma classe aqui para fazer uma soma. Como é uma classe, não precisamos de parâmetros, então vamos colocar só as chaves. Então agora vamos definir um método de nome soma. A gente diz que ela não retorna nenhum valor e o nome dela vai ser soma.
vamos colocar os parênteses para adicionar os parâmetros e vai ser o tipo int e o nome vai ser num1. Vírgula para colocar mais de um parâmetro, int num2 e ponto e vírgula. E abre chaves. Então, essa é a estrutura básica de um parâmetro. Primeiro definimos um tipo e depois nomeamos. Feito isso, vamos imprimir agora o nosso resultado. Bom, vamos dar um sysout, Ctrl Space para ele fazer pra gente. E colocar dentro o que a gente vai querer que o nosso parâmetro faça, que vai ser soma. Num1 mais num2. Pronto, essa vai ser a nossa instrução do parâmetro. Então agora vamos dizer que criamos uma variável do tipo cálculo e o nome dela vai ser cal. Agora ela deve receber uma nova instância de cálculo. Parêntese e o ponto e vírgula. Agora vamos invocar o nosso método soma com a nossa variável cálculo. cal.soma. E vamos falar dois argumentos para o nosso parâmetro, que pode ser 21, 33. Agora a gente dá um Ctrl S e executa. E ele exibe para a gente a soma dos nossos argumentos que foram invocados dentro dos nossos parâmetros do nosso método. Então, nós vimos que estamos trabalhando com uma classe e com um método que está contido dentro desta classe. Vamos falar sobre os modificadores. Eles que definem as regras de compartilhamento. Bom, como assim? Os tipos de modificadores de acesso que existem são 4. O public, private, eu vou falar em português. Público, privado, protegido e o default, que é nenhum. Bom, o público é acessível de qualquer lugar. Já o privado é um membro que é acessível apenas para você. É apenas daquela classe, onde ele foi declarado. E o protegido é um modificador que utiliza para todo o pacote em que está aquela classe. Já o default, que significa nenhum modificador, é acessível dentro do mesmo pacote que é declarado. Este é o nível de acesso que é usado se você não especificar um modificador de acesso. Ou seja, se você não especificar nenhum, ele mesmo vai falar que o membro desse modificador é acessível dentro do mesmo pacote que é declarado. Aqui um exemplo visualmente para vocês entenderem melhor. O public seria a nossa classe global. O nosso private seria apenas a nossa classe, o círculozinho central ali. E o protected, que é o nosso protegido, seria dentro do pacote, ou seja, ele podia ser acessado por outras classes, mas também dentro da nossa classe. Bom, pessoal, eu tentei fazer isso aqui para vocês visualizarem como é os modificadores. Então, o nosso modificador que tem os aldeões seria o nosso público, que poderia ser acessado de qualquer lugar. Aqui onde não tem nenhuma entidade dentro seria o nosso protegido, que é a que pode acessar as classes dentro do mesmo pacote. E a nossa bruxa seria o nosso private. Só ela tem acesso a essa classe, a classe que foi declarada. Só ela tem acesso aqui dentro. Vamos falar sobre retorno. Na programação Java, a instrução de retorno é usada para retornar um valor quando a execução do bloco é concluída. Um retorno é estruturado em duas partes fundamentais. Declaração do tipo de retorno, que define o tipo de dado que o método devolverá, uso da palavra reservada return, que é empregada para finalizar o bloco de código do método e sinalizar o valor ou objeto que será retornado. Aqui tem um exemplo de sem retorno e aqui um exemplo de com retorno. Vejamos. Com retorno, utilizaremos a palavra reservada return, e nela a gente vai exibir o que queremos retornar. Veja que no sem retorno, utilizaremos a palavra reservada void, que a gente não quer que retorne nada. Já no return, a gente não precisa usar o void. Agora falando sobre scopes, que é um dos passos da estrutura do método, isso é o nosso bloco de código, que será delimitado por chaves, como eu disse anteriormente. E ele ficará dentro de um método. Mas o que é o escopo? Escopo é um conjunto de instruções. O escopo em programação refere-se ao ambiente onde uma variável pode ser acessada e utilizada. Em linguagem como Java, o escopo de variáveis é determinado pelo bloco onde elas foram declaradas. Uma variável é criada no momento em que é acessada pela primeira vez. Após a execução do bloco de código ao qual ela pertence, a variável se torna inacessível. Por quê? O valor dela já teria mudado. Mas por que ela se tornaria inacessível? Veja,
Se executarmos um código onde pergunta a idade, e no início do código eu declarei que int, que seria inteiro, nossa idade, int idade seria, até agora tá nada, a variável tá, não tem nada dentro dela, mas depois que eu rodo o código e pergunto qual será a sua idade, agora concordo que dentro da variável terá a minha idade que eu forneci, certo? Então, ela se torna inacessível à execução do bloco de código a qual ela pertence. O escopo de uma variável define onde ela pode ser lida ou manipulada. Variáveis declaradas dentro de um bloco, como um método ou uma estrutura condicional, só podem ser usadas dentro desse bloco. Bom, vejamos. O escopo de uma variável define onde ela pode ser lida ou manipulada. Variáveis declaradas dentro de um bloco, como um método ou uma estrutura condicional, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, só podem ser usadas dentro desse bloco. Em uma classe, os atributos ou variáveis são declarados no corpo principal da classe. Esses atributos são acessíveis por todos os métodos da classe, todos que estão ali dentro das chavezinhas. Se você declara uma variável dentro de um método, o escopo dessa variável está limitado apenas ao corpo desse método, ou seja, ela vai funcionar apenas para aquele método que foi criado e onde ela foi declarada. Dito isso, ela não pode ser acessada fora das chaves que delimitam o método. Falando agora sobre documentação, que é uma das principais vantagens da linguagem Java, é disponível desde suas primeiras versões. E com ela, temos acesso a informações detalhadas sobre os recursos da linguagem. Isso é muito bom. Eu posso deixar o site dessa documentação na descrição do vídeo, e aí vocês podem dar uma olhadinha. Bom, dito isso, a empresa Microsystem criou o JavaDoc, que é um gerador de documentação para documentar a API dos programas em Java, a partir do código-fonte. O resultado é expresso em HTML. O JavaDoc é constituído basicamente por algumas marcações muito simples inseridas nos comentários do programa. Ou seja, ele é muito útil. Imagine que você tem que criar um código muito extenso e passa 2 meses sem mexer no computador, você está de férias. Quando voltar, você vai se perguntar: meu Deus, que programa foi esse que eu fiz? O JavaDoc te ajuda a reconhecer o que foi cada variável que você criou, o porquê de cada método, como aquele parâmetro é daquele jeito e para que serve o programa. Ou seja, ele está ali para ajudar a gente. Aqui tem um exemplo de documentação para a classe calculadora. Aqui a gente pode ver como funciona. Essas tagzinhas aqui é em HTML. E quando ele passa o cursor no nome calculadora, abre um bloco de notas aqui com a documentação do que ele escreveu, para ele relembrar o que ele fez. Aqui ele explica os parâmetros e o retorno que esse código vai dar. Em terminal e argumentos. Bom, a gente sabe que nem sempre vamos usar a IDE para executar o programa em Java. Por exemplo, se a gente faz um código no nosso computador, mas no dia seguinte precisamos levar para a escola, porém, não tem como a gente levar o nosso computador ou não é permitido. E os computadores da escola não têm o Eclipse. Como a gente vai fazer para executar lá no computador da escola o programa que a gente fez? Bom, com a JVM, que é a máquina virtual do Java, configurada, podemos criar um executável do programa e disponibilizar um instalador para qualquer sistema operacional. Vamos aprender a executar um programa Java via o terminal. Vamos lá. Criaremos uma classe chamada mainClass.java, como o código abaixo. Bom, aqui está um exemplo e uma imagem de como a gente pode fazer isso, mas eu vou fazer aqui no vídeo junto com vocês. Após isso, vocês vão abrir a pasta, clicar com o botão direito e abrir com o terminal. A gente vai digitar minhaclasse.java no terminal para compilar o arquivo e digitar minha classe para ele ser executado. E aí ele vai mostrar para a gente o que a gente quis exibir na tela. Argumentos. Ao executar uma classe com o método main, podemos passar um array de argumentos do tipo string. Estes argumentos podem ser definidos após a classe ser executada, como por exemplo, Java main class, argumento 1, argumento 2. A gente vai observar aqui. Veja, string nome igual argumento entre colchetes 0. Esse é o nosso primeiro argumento. A gente colocou aqui como comentário. String sobrenome é igual argumento entre colchetes 1, que seria o nosso segundo argumento. Agora na próxima variável, int idade. A gente declarou que é o argumento 2, mas seria o terceiro argumento. E no double altura, que seria nosso argumento 3, portanto, argumento 4, porque a gente tem 3 posições, certo? Mas começa a contagem do 0, ou seja, 0, 1, 2, 3 são 4 posições.
No caso aqui, a saída do código seria: meu nome é o maisinho para puxar variável nome, mais as aspas aqui sem nada está simbolizando um espaço, mais ele puxaria a variável do sobrenome e assim sucessivamente. Tenho idade, anos e altura. E aqui veja como vamos rodar aquele código. Bom, iremos adotar a classe Scanner para garantir entradas de dados mais seguras e uma interação mais intuitiva com o nosso programa. Por exemplo, aqui o Scanner vai ser usado para o computador interagir com o usuário. Por exemplo, vamos exibir na tela uma pergunta de quantos anos você tem. Para ter essa comunicatividade entre o programa e o usuário, vamos utilizar o Scanner, assim saberíamos qual a sua idade. Vamos fazer dessa forma. Vou mostrar um exemplo de código para vocês. Bom, vamos ver o que tem de diferente. Aqui a gente já está usando o Scanner, que seria pedindo informações ao usuário de qual é o nome dele, qual o seu sobrenome, qual a sua idade e qual a sua altura. No final, a gente exibiria todas as características que ele deu para a gente através do Scanner. Agora a gente pode ver a diferença depois de rodarmos o programa. Bom, vamos falar sobre estruturas condicionais, que seriam controle de fluxo. Esse é um assunto muito importante e nos levará para o próximo nível da programação que a gente precisa. Bom, controle de fluxo é a capacidade de modificar a forma como um programa realiza suas tarefas, utilizando instruções especiais. Esses comandos permitem a execução seletiva, repetida ou excepcional das tarefas. A gente pode ver aqui algumas estruturas que vamos estudar. Estruturas condicionais, if, else e switch case. Estruturas de repetição, for, while e do while. Estrutura de exceções, eu não sei falar inglês direito, mas é esse try, catch, finally e o throw, eu acho. Bom, elas possibilitam que um programa tome decisões e modifique seu fluxo de execução com base em diferentes situações. As estruturas condicionais analisam expressões booleanas. Se essas expressões forem verdadeiras, um trecho específico de código é executado. Caso contrário, outro trecho de código é acionado. Elas podem ser simples, compostas e encadeadas, que é o que vamos ver agora. Condicionais simples são quando verificamos se uma condição é verdadeira antes de executar um conjunto de ações. Chamamos isso de estruturas condicional simples. Vejamos. Aqui tem um exemplo de condicional simples. Aqui está em diagrama e aqui em código. Por exemplo, bom, podemos perceber que aqui a gente utiliza apenas uma condicional, ou seja, apenas um if. Então, se isso for verdadeiro, isso vai ser executado. Se não, pode pular para o fim do programa. Isso se chama uma condicional simples, apenas um if. Ou seja, ele só vai executar aquele comando. Caso contrário, o programa encerra. Agora, condicionais compostas. Quando o nosso programa precisa seguir diferentes caminhos de execução, condicionados a regras de negócio, chamamos isso de estrutura condicional composta. Vejamos. Aqui tem exemplo de uma condicional composta. De um lado o diagrama e de outro lado o código. Por exemplo, no exemplo passado, vimos apenas uma condicional, que era o if, e se ela não fosse executada, ou seja, se ela não fosse verdadeira e executada, a gente já encerraria o programa. Aqui, vemos que ela tem duas opções. Se o if não for verdadeiro, ela executará o nosso else. No caso, se uma ou outra for falsa, executará uma. E se uma ou outra for verdadeira, também executará uma. Ou seja, ela precisará fazer duas coisas antes de o programa encerrar. Por exemplo, se a nota for maior ou igual a 7, executará o código que tem dentro do if, que é o aprovado. Caso contrário, além de verificar se é maior ou igual a 7 e pular para o próximo comando, que seria o else, ela ainda teria que executar o código que está dentro das chaves do else, que seria o reprovado. E só assim ela finalizaria o código. Agora, as condicionais encadeadas. Nem sempre estamos restritos a apenas o uso de if e else. No caso, if se e o else se não. Podemos ter uma terceira, quarta ou até mesmo inúmeras condições. Para isso, usamos o se não se, que seria o nosso else if. Vejamos. Aqui tem um exemplo de condicionais encadeadas. De um lado o diagrama e de outro lado o código. Bom, parece um pouco a lógica da anterior, mas a gente vai adicionar mais um bloco de comando, que seria o else if. Vamos analisar o código. Se nota for maior ou igual a 7, executará o código abaixo. Por exemplo, no código passado, deixamos claro que se ela for abaixo de 7, você está reprovado completamente. Porém, nesse código, a gente está colocando outra condição.
Se existir um número que for igual a 5 ou maior que 5 e estiver entre menos que o 7, você está de recuperação. Agora, se for menor que 5, você já está realmente reprovado. Ou seja, ele tem mais de uma condição. Aqui, a gente pode perceber que tem um operador I, que são os dois Ezinhos comerciais. Bom, no I, o bloco de código entre as chaves só vai ser executado se as duas opções, tanto na esquerda como na direita, forem verdadeiras. Então, o usuário tem que estar claramente entre 5 ou menor que 7 para poder ser executado o bloco de recuperação. E esse também é o significado do I. Os dois lados têm que ser verdadeiro. Caso contrário, a gente executa o else, que seria o reprovado, e só assim finalizaria o programa. Bom, condição ternária. Podemos otimizar nossos algoritmos condicionais utilizando o conceito de operador ternário. Vamos refatorar os exemplos anteriores para ilustrar o potencial desse recurso. Aqui está o primeiro cenário. Podemos observar que para aprovado a gente utiliza o símbolo de interrogação e para reprovação a gente está utilizando os dois pontinhos, não é isso? Bom, lembre-se, o operador ternário é útil para situações simples e expressões curtas. Evite usá-lo em casos complexos, pois pode dificultar a leitura do código. Lembre-se de que ele retorna um valor, o que diferencia do if-else tradicional. Agora vamos falar sobre o switch case. É uma alternativa útil quando precisamos lidar com múltiplas condições no código. O uso excessivo de ifs encadeadas pode tornar o código extenso, difícil de ler e complicado de manter. Eu mesma já usei vários ifs e vários else if em códigos da faculdade e eu não recomendo. Enfim, continuando. O switch case avalia o valor de uma variável e compara com cada uma das opções definidas. Cada caso é delimitado pela palavra-chave. Por exemplo, o switch case ele pegaria a nossa condição, ele compararia com cada uma das nossas opções definidas. No caso, se forem vários ifs, ele pegaria a primeira condição e compararia com os restos dos ifs, só que a gente não vai deixar o nosso código feio com vários ifs. Então, ele pegaria a nossa condição número 1 e compararia com todos os switch cases abaixo. Quando o valor da variável correspondente a um dos casos, o bloco de código associado a esse caso é executado. Caso a variável não corresponda a nenhum dos casos testados, o bloco default padrão é executado. Cada caso deve ser finalizado com a instrução break, para sair do escopo e evitar a execução acidental de outro bloco de código. Vamos ver a diferença entre if, else e switch case. Bom, aqui o modo if, else. A gente usou um if, dois else ifs e um else, certo? E também a gente não utiliza o break e nem o default ou continue. A gente pode ver aqui no switch case que a gente utiliza uma condicional e vai comparando para cada opção, P, M, G. E ao final de cada linha de código dentro do case tem um break, vocês podem perceber. E no final, o default, que seria algo totalmente fora do código. Por exemplo, depois de executar todos os tamanhos existentes de camisa, no caso aqui só 3, mas eu sei que existem GG, PP, enfim. Depois de testar todos os 3 tamanhos existentes aqui no código e não ter achado nenhum, ele vai te retornar um indefinido, que seria o nosso default. E a gente pode saber que no modo if-else seria o nosso último else aqui, como indefinido. Ah, e uma coisa muito importante. O switch case só permite os tipos int, string e enum. Agora vamos falar sobre estruturas de repetição. As estruturas de repetição, ou loops, são como uma esteira de produção no código, permitindo que certos comandos sejam repetidos várias e várias vezes enquanto uma condição específica permanecer verdadeira. Elas são representadas pelas seguintes estruturas: for, para, while, enquanto, e do while, que é o faça enquanto. A gente vai começar a falar sobre o para. Ele é como um motor de carro, ele precisa de 3 coisas para funcionar: onde ele começa, quando ele vai parar e como chegar lá. Ou seja, vai ser a variável inicial, a nossa condição para a estrutura de repetição continuar e o valor de incrementação. Vamos ver. A cada volta, o comando for verifica se ainda deve continuar. Se sim, ele adiciona um valor de incrementação à variável contadora e faz outra volta, se não, ele para. Aqui a gente pode ver um exemplo do comando for. A gente inicia ele com for, os parênteses e a chave, que é onde vai ficar o nosso bloco de código, ou seja, nosso escopo, que o bloco de código também é chamado de escopo. E aqui, entre
ponto e vírgula a gente vai declarar onde começa, quando para e como chegar lá. Bom, agora vamos ver com um exemplo para ficar melhor o nosso entendimento. Imagine que Dona Maria está organizando uma festa de aniversário para seus gatos, Senhor Peludo e Senhora Rorona. Ela precisa pendurar 20 bolinhas coloridas na árvore de gato para decorar a festa. Vamos usar um laço for para ajudá-la a realizar essa tarefa. Bom, eu vou utilizar esse código aqui do slide para tentar ajudar vocês. Bom, aqui a gente inicia a nossa condição de repetição. Bom, aqui a gente inicia o for. E dentro dos parênteses a gente vai colocar os nossos parâmetros, que foi como eu disse anteriormente. A gente vai colocar o início, que seria bolinha igual a 1, que é o que a gente quer colocar nas árvores, e declararia também um tipo para ela, que seria o tipo int. A gente continuaria se bolinha for menor ou igual a 20, ou seja, a gente vai fazer isso até que ela seja menor ou igual a 20. E até que ela seja menor ou igual a 20, a gente vai o quê? Acrescentando mais bolinhas, até ela chegar, por exemplo, no 21, ela pararia de executar esse comando do for. Bom, então vejamos, até que a árvore não atinja o número de 20 bolinhas, ele vai continuar executando o for, mas quando chegar em 20, ele vai parar e vai exibir a frase "A festa de aniversário dos gatinhos está pronta". Aqui eu estou explicando a estrutura do código para vocês, mas eu fiz isso agora no exemplo da imagem. Bom, existe uma infinidade de possibilidades como utilizar essa estrutura. Uma das famosas aplicações dessa estrutura é a interação com coleções e arrays, que veremos nos próximos de manipulação de arrays, que seriam as nossas matrizes, no campo de manipulação de matrizes. Dito isso, um array é como uma caixa com várias divisões. Cada divisão pode guardar um valor, e todas as divisões guardam valores do mesmo tipo. Por exemplo, você pode ter um array de números inteiros, um array de strings e etc. Bom, vamos falar sobre outro tipo de for, o for wait. É uma forma simplificada de iterar por meio de arrays e coleções. Ela facilita a manipulação desses elementos, permitindo uma escrita de código mais limpa. Essa aqui é a sintaxe do for wait em Java. A gente declara o for, o tipo e o array da coleção. E entre chaves, o nosso bloco de código. Nesse caso, tipo representa o tipo de dados utilizado. Ou seja, ela é a estrutura que está sendo percorrida durante a iteração. Por exemplo, você pode transformar uma string em um array de char, já que uma string é uma sequência de caracteres, certo? Então, vamos fazer um exemplo aqui no slide mesmo. A gente vai pegar a palavra array. Concorda que isso daqui é uma string, certo? E uma string é uma coleção de array, que seria uma coleção de char. Ou seja, cada letrinha dessa seria um caractere, que seria o nosso char. E aqui seria o nosso char de posição 0, o nosso char de posição 1, o nosso char de posição 2, o nosso char de posição 3 e o nosso char de posição 4, ok? Então, uma string seria uma coleção de arrays, que seria um array de char. Por exemplo, de uma forma abreviada, é criada uma variável letra, obtendo um elemento do vetor a cada ocorrência. A impressão de cada letra vai ser realizada. Aqui a gente declara string nome, entre aspas duplas, o seu nome, no caso. Dentro do for, a gente declara char letra, que seria a nossa variável nome.toCharArray, como a gente viu aqui em cima do slide. Nisso, a cada letra do seu nome, ela vai executar este system.out.print, que seria a sua letra mais cada letra do seu nome. No caso, aqui tem a variável letra, mais, puxando aspas duplas sem nada, que seria um espaçozinho, assim seu nome ficaria espaçadamente, igual tem no comentário aqui do lado. O break e o continue. Break é útil em programação para interromper imediatamente um laço quando determinada condição é atendida. Ele poupa tempo e recursos ao interromper o processo de busca assim que o objetivo é alcançado. Ele poupa tanto tempo quanto também sua memória, certo? Continue é como um pulo para a próxima iteração. Ele interrompe apenas a interação atual, mas o loop continua com os demais elementos. Em resumo, o break para tudo, enquanto o continue apenas pula para a próxima iteração. Vamos falar agora sobre while, que é o enquanto. Ele determina que, enquanto uma condição for válida, o bloco de código associado será executado. Se a condição for inválida já no primeiro teste, o bloco de código não será executado. Observe, aqui a gente declara o while
e a expressão booleana da validação, e entre chaves o nosso bloco de código. Vejamos. Aqui tem um exemplo de como vamos aplicar o while. Aqui a gente declara o while e quantas vezes a gente quer que isso daqui se repita. Por exemplo, contador menor que 5. Ou seja, já tem dizendo aqui no comentário acima, enquanto o contador for menor que 5, execute o bloco de código, que seria o que está entre chaves. Ó, aqui. Pois bem, enquanto essa condição aqui for verdadeira, ele continuará executando o bloco de código abaixo. E, ao final, ele executará a nossa frasezinha do system.out.println, que seria o final do programa. Bom, aqui eu vou falar para vocês, passo a passo, do que seria esse bloco de código. A gente cria uma variável contador e inicia ela com 0. Aqui em cima, a gente cria um int, contador, e a gente já inicia ela com 0. Próximo passo. O laço while verifica se o valor do contador é menor que 5. A gente declara o while e vai verificar a condição dentro dos parênteses, que é se o contador for menor que 5. Enquanto essa condição for verdadeira, o bloco de código dentro do while será executado. Ou seja, contador mais o contador, que seria o que está dentro do nosso system.out.println. Isso vai ser executado caso o contador for menor que 5. E vai incrementando junto aqui do contador mais ponto e vírgula. Incrementa o contador em 1 a cada interação, como tem dizendo aqui no comentário. Aqui foi o que eu acabei de explicar para vocês, e no final, o processo continua até que o contador atinja o valor 5, e após sair do laço de repetição, a gente exibe a mensagem fim do programa. Agora vamos falar sobre o do while, faça enquanto. Assim como o laço while, ele permite que um bloco de código seja executado enquanto uma determinada condição for válida. Veja, a gente declara o do entre chaves, o nosso bloco de código, e após as chaves a gente declara o nosso while e entre parênteses a nossa condição para ele ser executado. Aqui, vamos criar um contador de abraços virtuais. Pessoal, seria muito bacana se vocês conseguissem codar ao mesmo tempo que vocês assistem às aulas, e também, se vocês quiserem, vocês podem ver nos slides que fica anexado no Drive. E o link do Drive está no grupo do WhatsApp, tá bom? Então é só vocês irem no link, acessarem o Drive e lá vai estar todos os slides de todas as aulas que a gente já deu para vocês, tá bom? E vocês podem estudar o quanto quiserem. Bom, aqui a gente percebe que ele declara o int abraços do 0 e o char resposta, que vai ser o nosso S ou N. Ó, o usuário pode receber abraços virtuais digitando S para sim ou N para não. O loop continuará até que o usuário decida que não quer mais receber abraço. Bom, vejamos. Após declarar isso, o programa vai executar essas linhas de código, perguntando se a gente quer receber abraço virtual e explicando o que é o nosso código. Após isso, a gente já inicia o nosso do while. Dentro do do, a gente instancia respostas como um scanner, para a gente perguntar para o usuário quantos abraços ele quer ou se ele quer abraço. Até a resposta, a gente coloca um if aqui, que é uma condição. No caso, se a resposta for igual, os dois iguais, ele vai comparar se respostas é realmente igual, idêntico a sim. Se for sim, esse operador com 2 tracinhos na vertical, ele declara um if para caso se os abraços forem igual, aqui ele vai comparar respostas igual a S, ou, aqui a gente vê um operador lógico, que é o ou, igual o operador lógico que a gente viu que são os dois comercial, que são o i, ou resposta for, comparando novamente, igual a S, porque o usuário pode digitar tanto letra minúscula como letra maiúscula. E diferente do i, o ou ele vai ser executado se um dos dois lados forem verdadeiro. Independentemente se o direito for verdade ou se o esquerdo for verdade, ele vai ser executado. E a gente viu que o i não era assim. Tanto o lado esquerdo como o lado direito teria que ser verdadeiro para ser executado. Continuando, a gente vai, então, se isso daqui for verdadeiro, a gente vai ficar abraçando cada vez mais, certo? Aqui está o abraço e os mais, que são os contadores, para ir adicionando cada vez mais, o tanto de vezes que ele for digitar sim. Com isso, o bloco de código system.out.println vai ser executado, e também vai ser perguntado novamente se ele quer mais um.
Logo abaixo, a gente vê um else if, que é se a resposta for N, ele vai dizer até a próxima. E caso contrário, se a resposta for nada a ver com N ou S, ele vai dizer resposta inválida, porque, lembrando, se ele digitar não, ele já vai vir para essa etapa. Enquanto ele digitar sim, vai ficar executando a etapa de cima. Então não tem porquê, depois do N, ele querer digitar sim. Então vai dar resposta inválida. Se tiver ficado um pouco confuso, pessoal, eu posso tentar explicar de outra forma. Vocês podem deixar as dúvidas que vocês tiverem aí nos comentários, tá bom? Bom, aqui no while, a gente declara que resposta tem que ser diferente. Esse aqui é o operador para diferenciar, diferente de N, e esse aqui é o operador lógico I. Também resposta tem que ser diferente de N minúsculos, que seria a mesma coisa do aqui de cima, do S maiúsculo ou do S minúsculo. Só que, prestem atenção, aqui é o operador lógico I, ou seja, tanto o lado esquerdo como o lado direito teria que ser verdadeiro. Com isso, ele executaria este bloco de código, que seria o system.out.println, falando para ele quantos abraços ele recebeu do programa. E após ele contar quantos abraços foram enviados, ele encerra o programa com o scanner.close. Agora vamos falar sobre estruturas de exceções. Ao executar um código em Java, diferentes erros podem ocorrer, certo? Erros de codificação, cometidos pelo programador, erros devidos a entradas incorretas ou outros imprevistos. Quando um erro ocorre, o Java normalmente para a execução e gera uma mensagem de erro. O termo técnico para isso é lançar uma exceção. Aqui entra mais uma responsabilidade do desenvolvedor, prever situações como essas e implementar o que chamamos de tratamento de exceções. Vamos ver. Aqui a gente observa possíveis exceções que podem ocorrer. Por exemplo, não informar o nome e sobrenome, ou se o usuário inserir um valor que não corresponde ao tipo esperado. Por exemplo, a gente pediu a idade e ele digitou números com ponto ou com vírgula. A gente não quer isso, porque a nossa idade é um número inteiro, ou seja, seria um número sem pontos e sem vírgula, certo? Então, isso também seria um tipo de erro do usuário. E também se não houver mais entrada disponível para leitura. Aqui, algumas exceções comuns. Erros podem ocorrer durante a execução do código. Esses erros podem ser causados por falhas na codificação, entrada incorreta de dados ou outros imprevistos. Quando um erro acontece, o Java normalmente interrompe a execução e gera uma mensagem de erro. Para lidar com essas situações, a linguagem Java oferece uma variedade de classes de exceção, que representam diferentes tipos de erros. Vejamos. Aqui são as exceções mais comuns. Aqui a nossa classe e aqui é a causa. Bom, vocês podem ver essa imagem também no nosso conteúdo do AMI. Basicamente, nosso slide são todos os conteúdos que a gente disponibiliza para vocês no AMI também. Como a gente pode tratar essas exceções? Bom, vamos entender como funciona e como aplicá-la em nosso código. Veja essa estrutura de um try catch. A gente declara, inicia o try entre chaves, e dentro das chaves vai ser o nosso código, o nosso tipo de exceção e abre chaves. O bloco try permite que você defina um trecho de código que será testado quanto a erros durante a execução. Se algo acontecer, o fluxo de execução será desviado para o bloco catch. Instrução catch. Agora a gente vai ver para onde ele vai ser desviado. Bom, o bloco catch é onde você especifica o que fazer quando uma exceção é lançada. É importante saber qual exceção esperar para tratá-la adequadamente. Atenção, o bloco try-catch pode conter um conjunto de catches correspondentes a cada exceção previstas em uma funcionalidade do programa. Vejamos. Há também mais uma parte dessa estrutura que ela é opcional, mas que é uma ótima prática para certas ocasiões, que é o finally. Aqui do lado a gente observa a estrutura dele. Ele fica acima do nosso catch, entre chaves também, e na última chave dele a gente coloca o catch. Vejamos uma estrutura com finally. Ele fica no último bloco, depois das chaves de encerramento do catch. E dentro dele, chaves também. O bloco finally é opcional, certo? E ele é usado para definir um código que será executado independentemente de ter ocorrido uma exceção ou não. Por exemplo, você pode usar o bloco finally para liberar recursos, como fechar arquivos ou conexões de banco de dados. Vamos ver as hierarquias das exceções. Essas classes são organizadas em uma hierarquia I denominada, que seria exceções checadas e não checadas. Exceção checada é a exceção que o compilador exige que você trate ou declare explicitamente em seu código. Isso significa que,
Ao lidar com uma exceção checada, você deve usar try-catch, ou seja, ou declarar a exceção em sua assinatura de método, forçando quem chama esse método a lidar com a exceção. Geralmente, exceções checked representam situações que o programador pode prever e quer garantir que sejam tratadas de maneiras apropriadas. Nesse exemplo, a gente vê a classe FileHeader, que pode lançar uma exceção IonException com o IonException. É uma exceção checada. É necessário lidar com ela usando um bloco try-catch, como a gente viu anteriormente, ou declarando-a na assinatura do método. A gente pode perceber aqui, dentro do catch, nos parênteses, o IonException, e no try, o FileHeader. Bom, já as exceções não checadas, ela é a exceção que o compilador não exige que você trate ou declare explicitamente. Geralmente são subclasses de Runtime Exception, ou erro. Geralmente representam erros de programação como acessar um índice fora dos limites de um array e podem ocorrer em um tempo de execução. Nesse exemplo, a gente tenta acessar a array 5, mas como é uma exceção não checada, não é necessário tratá-la explicitamente, mas é importante garantir que o código seja corrigido para evitar esse tipo de erro. Aqui a gente pode ver exceções customizadas. Já pensou em poder criar sua própria exceção? Bom, podemos personalizar e criar nossas próprias exceções com base nas regras de negócio, permitindo um direcionamento mais preciso para quem estiver utilizando os recursos desenvolvidos no projeto. Isso é particularmente útil quando queremos comunicar erros específicos relacionados à lógica da aplicação, proporcionando uma melhor compreensão e manipulação das exceções. Agora, imagine que para formatar um CEP como regra de negócio é necessário o tamanho do CEP ser sempre igual a 8 dígitos. Caso contrário, lançará uma exceção que denominamos de CEP Inválido Exception, que foi uma criação própria. Veja como a gente conseguiu fazer isso em CEP Inválido Exception. A gente cria uma classe que instanciará o nosso CEP Inválido Exception. Bom, esse extended a gente não precisa entender agora. Aqui a gente mostra como ficou o nosso método com a exceção personalizada. Aqui a gente faz a utilização da palavra reservada throws, que serve para informar que o método pode lançar uma exceção que é informada após. Agora vamos falar sobre manipulação de matrizes. Matrizes, também chamadas de arrays, são estruturas que guardam informações do mesmo tipo sob um único nome, proporcionando uma maneira organizada e eficiente de lidar com dados. Ao contrário de variáveis simples, que armazenam apenas um valor, os arrays têm a capacidade de conter várias informações relacionadas. Bom, cada elemento dentro do array é identificado por um número chamado índice. Veja o exemplo de um array que guarda tipos inteiros. A gente pode ver as posições, os valores e os índices. Veja que em matrizes a gente começa a contagem do zero. Então, se tivermos 3 posições, na verdade teremos 4 índices. Aqui a gente tem 6 posições, mas na verdade teremos 5 índices, porque começa do 0 e vai até o 5. Então, atenção, perceba que como toda contagem na programação, a contagem do array começa do 0. Como a gente vai declarar nossas matrizes? Declarar e iniciar arrays é como dar nome e vida a um espaço organizado para armazenar informações, ao contrário das variáveis, onde cada uma tem um nome único, e os arrays permitem agrupar valores relacionados, como o exemplo que eu dei em string, que são um array de chars. Vamos ver. A gente declara um tipo para ele, seguido dos colchetes, que é a quantidade do nosso array. Bom, vamos declarar um array de número inteiro, int, colchetes e números, que ela vai armazenar números inteiros. Bom, eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos fazer um código. Bom, a gente inicia colocando o tipo, que vai ser int, abre colchetes, e o nome desse array, que vai ser num, e o ponto e vírgula. Aqui eu declarei um array do tipo inteiro com o nome num. Agora, para iniciá-la, eu simplesmente coloco o nome dela, o símbolo de atribuição, a palavra reservada new e o seu tipo, que é int. Abre e fecha colchetes, e ponto e vírgula. E aqui eu vou colocar o tamanho do array, que vai ser 4. Ou seja, esse array tem a capacidade de armazenar 4 valores. Então vejam a diferença. Se eu declarar um int n1, ponto e vírgula, e dizer que esse n1 é 5,
eu estou declarando que int n1 só pode ser atribuído um valor. Já aqui, eu estou falando que ele pode ser armazenado até 4 valores. Agora, a gente pode atribuir um valor a cada posição, fazendo o nome dele e entre colchetes a posição. E vamos adicionar o valor. No caso, vai ser de trás para frente. 5. Agora, a gente vai fazer para o resto das posições. Vamos tentar fazer que ele fale os nomes ao contrário. No caso, 4. Pronto, agora todas as posições do array estão preenchidas. Bom, e para exibir, a gente dá um sys out Ctrl space e coloca o nome do nosso array, que é números, e em colchetes a posição que a gente quer exibir. Vou exibir a terceira. A gente também pode fazer um int tamanho e declarar que ela vai ser 10. E dentro da nossa array números, a gente declara que ela vai ser tamanho array, que é 10. Então a gente pode manipular uma variável e instanciar ela na array. Bom, pessoal, aqui eu apenas quis que exibisse array de posição 1, que é 4. Vamos ver. A gente dá um Ctrl S e executa. Pronto, exibiu aqui 4. Ok. Agora eu queria que exibir de trás para frente, ou seja, 5, 4, 3, 2, 1, igual eu declarei ali em cima. Bom, agora vamos fazer com outro tipo de array. Vamos declarar um array do tipo string, abre colchetes, o nome do array que vai ser nomes, uma atribuição, a gente abre e fecha chaves, e aqui a gente vai juntar essas chaves porque a gente vai adicionar nossos valores entre aspas duplas. Vamos colocar Marcela, vou colocar também, vou colocar Billy e também vou colocar Eilish. Aqui eu apaguei uma chave sem querer, por isso que estava aparecendo um erro. E pronto, agora a gente criou um array de strings. Bom, agora a gente vai exibir. Para exibir, vamos usar o laço de repetição for. A gente dá parêntese, o tipo que é string, declara nome que vai puxar nomes, abre chaves, dá um sys out Ctrl espaço e nome. Agora a gente dá um Ctrl S e executa. Bom, a gente pode tentar também mudar os valores. Vamos fazer isso. A gente coloca nomes, colchetes e a posição que a gente quer mudar. Bom, eu quero mudar o meu nome, que fica na posição 0. Então a gente coloca aqui e eu falo que recebe cantora. Entre aspas duplas, claro. Ops. E o ponto e vírgula. E agora, se eu der um Ctrl S e executar o programa de novo, ele vai tirar o meu nome. Agora vamos voltar lá para o slide. Agora vamos ver como a gente vai percorrer um array. Percorrer arrays é uma das ações mais presentes no contexto da vida real em códigos Java. Para percorrer, geralmente a gente usa um laço loop, com os laços for ou for wait. Aqui está um exemplo de como usar o laço for para percorrer um array. Bom, aqui a gente pode ver como a gente pode reescrever o exemplo atrás, só que usando o for wait. Nesse exemplo, a variável número assume o valor de cada elemento no array números por 1. Aqui vocês podem observar o código, e aqui, após esse código, a gente faz a soma de todos os números de um array, utilizando o maisinho, o igual e somando o número, usando o laço de repetição for. Ele vai somar cada posição da nossa array números. Vamos ver um pouco sobre operações básicas em arrays, que são a inserção, o maisinho. Vamos ver operações básicas. Inserção. Sabemos que um array tem tamanho fixo. Exato, a gente declara o nosso tamanho dentro de colchetes. E não é isso que queremos muitas vezes. Pensando nisso, feito um método que adiciona novos elementos ao final de um array, independente do seu tamanho.
Basicamente, criamos um novo array de tamanho, uma unidade maior do que o anterior. Adicionamos o elemento no final do array e substituímos o anterior. Também temos a remoção. Bom, seguida a imagem anterior, a gente pode perceber que para remoções é o mesmo dilema. Sempre muito difícil lidar com algo estático, certo? Mas a gente percebe que o método tem uma lógica parecida com o de adicionar, já que os dois fazem um laço de repetição. Dito isso, é verificado se o índice for igual ao atual. Se for, ele não vai adicionar ao array, e assim é removido. Bom, mas nesse caso, em particular, é verificado se o índice for igual ao atual. Se for, ele não vai adicionar ao array, e assim é removido. Vamos ver modificação. Para fazer uma modificação em um array, basta referenciar o elemento do array no índice desejado para realizar a modificação do valor. Bom, a gente viu isso no exemplo anterior que eu fiz no código de string em arrays. Aqui a gente vê cópia e clonagem de arrays. Envolve a replicação dos elementos de um array em outro, garantindo que as modificações feitas em uma cópia não afetem o array original. Vamos ver. A gente pode usar como cópia de arrays o método arrayCopy, que em Java, para realizar uma cópia de array, é comum usar esse método. E esse método permite copiar elementos de um array para outra array. A cópia pode ser superficial ou profunda. Depende do tipo de dados do array. Vamos ver. A gente pode ver também o método de clonar arrays, que seria o clone parênteses. Em Java, a clonagem de arrays é realizada usando o método clone. Então, ela vai criar uma cópia do array. Essa cópia é uma clonagem profunda, garantindo que a modificação de um array não afete o outro. Vamos ver sobre arrays estáticos. São aqueles cujo tamanho é fixo no momento da criação. Uma vez criado, você não pode alterar o tamanho do array. Esses arrays são os que a gente utilizou nos capítulos anteriores. A gente pode ver um exemplo aqui embaixo. Bom, vamos ver vantagens da array estática. Ela é simples de usar e de entender, e é um acesso rápido aos elementos por índice, que são os 0, 1 e assim sucessivamente, não as posições, que a gente começa do 1, 2, 3. As desvantagens. O tamanho do array deve ser conhecido antecipadamente e não pode ser alterado. E pode haver desperdício de espaço se o array não estiver completamente preenchido, ou seja, se for um array com 4 índices, tem que ser 0, 1, 2, 3, 4 índices preenchidos. Vamos ver o dinâmico. Arrays dinâmicos ou coleções dinâmicas como ArrayList são estruturas de dados que podem mudar de tamanho durante a execução do programa. Eles podem expandir ou contrair conforme necessário. Aqui a gente vê um exemplo de usando o ArrayList. E aqui a gente pode ver também as vantagens e desvantagens. Ela é muito flexível, pois o tamanho pode mudar durante a execução do programa, como foi visto anteriormente. Ela é fácil de adicionar e de remover elementos. As desvantagens são: acesso aos elementos pode ser um pouco mais lento do que um array estático. Usa mais memória do que um array estático para armazenar a mesma quantidade de dados. Então, isso é uma desvantagem bem importante. Vamos ver sobre arrays multidimensionais. É um array cujos elementos são arrays. Um exemplo comum de array multidimensional é o array bidimensional, também conhecido como matriz, como já visto. Veja, a gente declara um tipo inteiro, adiciona colchetes duplos e declara o nome matriz, igual. A gente atribui que a matriz de colchete 1 vai ter 4 posições, 4 índices, e a outra matriz também, ou seja, vai ser uma matriz com 4 índices. E ela vai criar nisso uma matriz 4x4. Como a gente pode acessar? Você pode acessar elementos de um array multidimensional usando vários índices, uma para cada dimensão. Veja, a gente aqui declarou uma matriz 4x4 no exemplo anterior, e aqui a gente está declarando que a matriz 4x4 no índice 2 e 3 vai ser igual a 10. Ou seja, altera o elemento na terceira linha e quarta coluna para 10. A gente pode perceber que o 2 ali significa a nossa linha e o 3 a coluna, ou seja, terceira linha e quarta coluna. Porque estaria indo de 0, 1, 2 e de 0, 1, 2, 3, ou seja, terceiro índice no 0, 1, 2. Aqui tem um exemplo melhor visualmente para a gente identificar. Aqui a gente percebe como vamos percorrer um array multidimensional, também usando o nosso laço de repetição for. E é desse jeito que a gente vai percorrer as linhas e as colunas, utilizando a estrutura for. Então, basicamente, para percorrer qualquer array, a gente sempre utilizaria o for. Bom, falando agora sobre arrays multidimensionais irregulares.
Em Java, os arrays multidimensionais não precisam ser regulares, o que significa que diferentes de linhas podem ter tamanhos diferentes. A gente percebe como é interessante poder colocar diferentes tamanhos de linhas dentro de um array multidimensional. A gente vai ver uma aplicação de um array multidimensional irregular. Observe aqui em cima. Primeiro, a gente cria um array de 5 elementos. A gente declara o tipo, o nome e declara que ela tem 5 elementos. Depois disso, a gente instancia que na primeira linha ela terá 3 elementos e na segunda linha ela terá 5 elementos, e assim por diante. Aqui a gente pode ver os casos que podem ser utilizados a nossas arrays, como dados complexos, que elas podem representar dados em tabelas, cubos ou até formas de dimensões mais altas. As performance, elas oferecem acesso rápido e eficiente aos dados quando se sabe o índice, nos gráficos que são utilizados em computação gráfica para armazenar informações de pixels. Isso é muito importante, já que a gente trabalha com jogos, ou seja, jogos de tabuleiro como xadrez ou damas podem ser facilmente apresentados usando arrays bidimensionais. Aplicações científicas, operações como manipulação de matrizes, são fundamentais em várias aplicações científicas. Bom, no Minecraft, um conceito interessante relacionado a arrays multidimensionais é o uso de voxels. Um voxel é um pixel em 3D, e o mundo do Minecraft é essencialmente um grande array tridimensional de voxels, já que o nosso jogo é em 3D, cheio de pixels, e cada bloco do Minecraft pode ser pensado como um elemento em um array 3D. Agora, aqui estão algumas dicas de boas práticas para manipulação de arrays em Java. Iteração de arrays, a gente usa o loop for wait para iterar sobre os elementos de um array. Como a gente pode ver aqui, a gente declara o for, o tipo, o nome e declara que ela vai ser chamada a nossa array números. E logo abaixo, entre chaves, a gente vai imprimir a nossa array. Cópia de arrays, que a gente viu que utiliza o arrays copy, que a gente substitui pelo array que deseja copiar. Já onde tem quantidade, a gente precisa informar o tamanho do nosso novo array. Bom, e essa foi a aula, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. Tchau!